Meus queridos irmãos, celebramos hoje o terceiro domingo da Páscoa. Eu gostaria de trazer para vocês aqui alguns pontos para nossa reflexão da liturgia que a igreja propõe para nós hoje. São várias coisas, né? Se olharmos bem, desde a primeira leitura até o Evangelho, é um manancial de ensinamentos para nós. São coisas assim que nos deixariam a noite inteira refletindo. Só que vocês vão continuar essa reflexão depois em casa, durante a semana. Vão retomar esses textos bíblicos e vão continuar essa reflexão, aprofundar essa reflexão. Na primeira leitura, nós ouvimos uma pregação muito ousada, corajosa de Pedro. E dentre tantas coisas que ele pregou, ele disse: convém obedecer antes a Deus do que aos homens. Obedecer a Deus e não aos homens. Esse deve ser um imperativo para nós cristãos. Nós cristãos somos um rebanho comprado a preço de sangue, um rebanho resgatado a preço de sangue. Mas muitas vezes nós obedecemos a outras pessoas, a outras realidades. Obedecemos a outras autoridades, a outros senhores. Precisamos obedecer a Deus. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Porque, embora os homens possam nos perseguir, e às vezes até nos premiar conforme a nossa resposta, o prêmio eterno é o que nós devemos buscar. Embora os homens possam nos perseguir se dissermos não, se tomarmos um caminho diverso daquele que o mundo propõe, embora o mundo possa nos premiar, nos prestigiar se o obedecermos, o mundo nos prestigia, nos premia, claro, tudo é uma farsa, mas só para nos engambelar, podemos dizer assim, nos premia, nos prestigia e depois nos descarta. Mas embora nós possamos ter alguma recompensa nesse mundo, não vale a pena. Vale a pena obedecer a Deus. Então, escutando esta pregação de Pedro, nós devemos nos perguntar: estamos obedecendo a Deus ou aos homens? Estamos obedecendo àquele que ressuscitou? Estamos obedecendo àquele que deu a vida por nós? Aquele que se entregou por nós, que não poupou nada para nos salvar, para nos resgatar, para nos deixar livres do inferno, da perdição eterna? Por amor, por misericórdia, por compaixão, deu tudo por nós, suportou tudo por nós. Estamos obedecendo a este Senhor que não mede esforços para nos ver bem e salvos, ou estamos obedecendo aos homens, que muitas vezes passa a mão na nossa cabeça, nos premia de alguma maneira e depois nos descarta, nos joga no lixo, nos aprisiona e joga a chave fora? A quem estamos obedecendo? Obedeçamos a Deus, ao Senhor que, como no Evangelho nós ouvimos, sempre nos dá uma nova chance. Ao Senhor que sempre vem ao nosso encontro, ao nosso socorro, quando não temos nada para oferecer a Ele, nos dá, nos enche de bens, para que ofereçamos a Ele. Ao Senhor que vem e encontra a nossa indigência, a nossa pobreza. Sem Deus nós não conseguimos pescar. Sem Deus, nós não conseguimos absolutamente nada. Em suma, sem Deus nós não conseguimos amar,
mas Ele vem ao nosso encontro e nos ajuda, nos socorre, nos auxilia. Ele é o ressuscitado que está ali à margem, ou seja, no céu, nos vigiando, cuidando de nós, nos protegendo, enviando as suas graças e os seus bens. Nesse Deus nós podemos confiar. A esse Deus nós devemos obedecer. Esse Deus que não desiste de nós, que nos dá sempre uma nova chance, como nós ouvimos no Evangelho. Esse trecho do Evangelho de João narra a terceira aparição de Jesus para os seus apóstolos. Eles estavam no mar de Tiberíades pescando, no mar da Galileia. Como no princípio, quando Jesus passou, fez o milagre da pesca milagrosa, o milagre da pesca milagrosa, o milagre da pesca, e chamou os seus primeiros apóstolos. Quando Jesus veio ao encontro de Pedro, que não tinha pegado nada, e fez ele pegar muitos peixes, peixes que inclusive ele deixou na beira do mar, com as redes, com os barcos, ele largou tudo para seguir Jesus. Como no princípio do chamado, eles estão lá pescando e não pegam nada. Jesus então aparece, pede algo para comer, e aqui está, algo surpreendente. Jesus pede algo para aqueles apóstolos. Ele sente fome, ele quer que os apóstolos o alimentem. Ele quer que a gente ofereça algo para ele. Ele que é o dono de tudo, ele que é o Senhor de tudo. Ele às vezes vem como um pedinte, um mendigo e pede: moços, tendes algo para comer? É incrível como Deus é bondoso, como Deus é misericordioso, como Ele se rebaixa mesmo para estar conosco. Então ele pede algo, eles não têm, porque de fato sem Deus nós não temos nada para oferecer, sem Deus nós não somos nada. Então, como eles não têm, Jesus intervém com a sua graça, eles lançam as redes e pegam uma quantia imensa de 153 grandes peixes. 153 grandes peixes que representam a totalidade do ser humano, do povo de Deus, do povo que o Senhor quer atrair para si, do povo que o Senhor quer pescar. Eles lançam as redes obedecendo a Jesus, como lá na primeira vez. Nós não pegamos nada a noite inteira, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Foi isso que aconteceu lá no início. Então eles lançam de novo as redes, pegam esses peixes e entendem que é o Senhor. O discípulo amado diz: é o Senhor, reconhece Jesus. Veja, Jesus passou 3 anos com eles, pregou, ensinou, fez muitos milagres, e eles não entenderam quase nada. Depois do evento da cruz, todos eles se dispersaram, fugiram com medo, não ficaram com o Senhor, não entenderam que Jesus haveria de ressuscitar no terceiro dia. Tanto é que no domingo de manhã foram ao túmulo para ver o cadáver, e o túmulo estava vazio, eles não entenderam. Então Jesus manda eles começarem de novo. Voltem para Galileia, vamos começar de novo. Até agora vocês não entenderam nada, mas vamos refazer o caminho. Uma segunda chance, vamos refazer o caminho. Agora, de repente, sob a luz da ressurreição, vocês entenderão tudo o que eu falei, tudo que eu fiz. E foi isso que aconteceu. E é por isso que eles estão de novo na Galileia. E é por isso que mais uma vez acontece uma pesca milagrosa. É por isso que mais uma vez Jesus intervém, agora como ressuscitado, para dizer que lá do céu Ele envia suas graças para que a gente continue a sua missão de pescar almas, a sua missão de evangelizar, de trazer almas para Deus, de salvar as pessoas, de atrair todas as pessoas para o rebanho de Cristo. Jesus intervém e eles conseguem oferecer algo para Jesus. O peixe
que vai ser colocado ali naquelas brasas, naquela fogueira que Jesus acendeu. Queridos irmãos, após a refeição, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que estes? No original, no grego, Jesus na verdade pergunta: Pedro, tu me amas com verdadeira caridade? Tu me amas com amor ágape, que é o amor sobrenatural, o amor que está acima de todos os amores. Tu me amas mais do que estes? Prestem bem atenção na resposta de Pedro. Pedro, antes do evento da cruz, diria: eu te amo desse jeito que o Senhor está perguntando e muito mais. Porque Pedro era arrogante, confiava muito em si mesmo. Pedro confiava muito nas suas forças, nas suas potencialidades. Tanto é que disse para Jesus: eu darei a minha vida por ti. Jesus disse na última ceia, né? Pedro, aliás, disse para todos: para onde eu vou vocês não podem me seguir agora. E Pedro disse: eu não posso te seguir, eu darei a minha vida pelo Senhor. E Jesus disse: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E foi isso que aconteceu. Então aquele Pedro, que confiava muito em si, que confiava nas suas forças, que confiava nas suas potencialidades, como muitas vezes nós confiamos, como muitas vezes nós, seguindo os coachings modernos, né? Olhamos no espelho e dizemos: eu posso, eu consigo, eu sou mais. Não é assim? Os coachings ensinam isso. Olha no espelho, veja como você é bonito, como você é bonita. Diga para si mesmo: eu posso, eu consigo, eu dou conta, eu sou capaz. Aquele Pedro, né, que seguia esses coachings modernos, não existe mais. Se ele existisse, ele diria: sim, Senhor, eu te amo com amor ágape, e muito mais do que isso. E nem existe muito mais, mas ele seria capaz de falar: e muito mais. Mas ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo com amor filia. Ou seja, não é esse amor, é amor, mas não é esse amor, é um amor de amigo. Eu gosto do Senhor. Pedro aprendeu com os seus erros. Pedro viu que se confiar em si mesmo, ele vai cair, como de fato caiu. Negou Jesus 3 vezes. Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor, que eu te amo com amor filia. Não é esse amor, mas é um amor que está aquém disso, mas é um amor. Eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Primeiro ele diz: apacenta os meus cordeiros. Depois ele diz: apacenta as minhas ovelhas. E pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Pedro fica triste porque se lembra da sua negação. Lembra daquela noite em que ele estava ao redor também de uma fogueira de brasas acesas se esquentando. Aquela noite em que ele covardemente disse: não na frente do imperador, não na frente do rei Herodes, não na frente de Pilatos, na frente da porteira, do homem que estava por ali, de pessoas inofensivas, podemos dizer assim. Ele disse: eu não conheço esse homem, eu não conheço, eu nunca vi esse homem. Ele se lembrou daquela noite em que ele, por covardia, negou Jesus 3 vezes. E mais do que covardia, por acreditar em si mesmo, negou Jesus 3 vezes e ficou triste. Mas respondeu: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Na terceira vez, Jesus não pergunta para Pedro se ele o ama com amor ágape. Jesus se rebaixa e pergunta: tu me amas com amor filia? Sim, eu te amo com amor filia. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus se rebaixa. Jesus não pergunta uma terceira vez se ele o ama com verdadeira caridade.
Mas Jesus, sabendo que Pedro está sendo sincero, ele se rebaixa e se contenta com aquele amor, naquele momento. Eu me contento com essa sua forma de amar. Mas você precisa progredir e vai progredir, porque um dia você irá ser cingido e irá dar a vida por mim, ser levado aonde você não quer ir e dará a vida por mim. Um dia você vai me amar com esse amor, Pedro, mas persevera confiando em mim, persevera nesse amor, buscando o meu amor, que você vai me amar um dia dando a vida por mim. Esse diálogo de Pedro e de Jesus, mais uma vez mostra que Jesus veio para dar uma segunda chance. E é claro, ele dá uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 10ª chance. Enquanto temos tempo, Deus não desiste de nós. Deus não desistiu dos seus apóstolos, Deus não desistiu de Pedro, Deus não desiste de nós. Mais uma vez, nós podemos ver aqui nessa liturgia, Jesus que vem ao nosso encontro, se rebaixa a nossa pequenez, a nossa miséria, a nossa indigência, nos dá a graça, nos dá os seus benefícios, os seus dons, para que a gente possa corresponder à altura do seu amor. Não temos nada para oferecer, então ele produz a pesca milagrosa. Não temos nada para oferecer, a não ser um amor imperfeito, um amor que está aquém daquele que Jesus merece, que Deus merece, mas ele também nos dá a graça, e assim como deu a graça a Pedro, que morreu crucificado de cabeça para baixo, e morreu crucificado como seu mestre, ele também nos dará a graça de amá-lo com amor sobrenatural. Mas a gente precisa pedir, a gente precisa ter a coragem de primeiro reconhecer que eu ainda não amo a Deus como devo amar, que eu ainda não amo os meus irmãos como eu devo amar, que eu ainda sou egoísta, que eu ainda penso muito em mim, que eu tenho medo de desagradar aos homens, que muitas vezes eu prefiro agradar aos homens do que a Deus, por covardia também, por medo da morte, por medo da punição, por medo de não ser aceito, ser rejeitado. A gente precisa reconhecer a nossa indigência. Eu não tenho nada para oferecer a Deus, mas o pouco que eu tenho, eu ofereço. E o Senhor, então, vem em socorro à nossa fraqueza e nos cumula dos seus bens e das suas graças e nos ajuda. Queridos irmãos, nessa noite vamos pedir a Jesus, nós que também o negamos várias vezes, miseravelmente, negamos a Jesus várias vezes. Vamos pedir a Ele que nos dê a graça de não negá-lo mais, e pelo contrário, amá-lo cada dia mais, até chegarmos à perfeição do amor, a caridade, até chegarmos à perfeição do amor, aquele mesmo amor que Deus tem para conosco, até chegarmos a corresponder de fato ao amor que Deus tem para cada um de nós. Vamos pedir a Jesus essa graça, que Ele nos ajude, que Ele nos ensine a amar, como ensinou Pedro. Que Ele nos dê esta oportunidade, mais uma oportunidade, nessa missa, na comunhão, de dizermos: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo, que eu ainda não te amo como devo amar, mas eu te amo e quero te amar cada dia mais. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,